Shalom, meu nome é Luiz. Vamos analisar a seguinte questão. As vogais de Jeová são as vogais de Adonai? Primeiro vamos ver aqui, ó. A tradição Ketiv Kere. Ketiv, forma escrita. Kere, forma lida, diferente de como está escrito. O Ketiv Kere é normal, ele geralmente tinha uma nota que explicava a questão. Agora existe uma diferença do Ketiv Kere normal para o Ketiv Kere perpétuo. Olha só, o conceito de Ketiv Kere era a prática de escrever uma palavra de uma maneira e lê-la de outra forma, sem a necessidade de uma anotação explícita, já que era amplamente conhecida por todos os judeus alfabetizados. Isso era o que? O Ketiv Kere normal. Já o Ketiv Kere perpétuo, como está aí nesse nome enorme, ele geralmente não tinha nota. Olha só, o professor Emmanuel Tov, a constante Kere perpétuo, não é indicada explicitamente com uma nota massorética, mas nestes casos, o Ketiv é vocalizado com as vogais de Kere. Então não tinha nota. Simplesmente a determinada palavra estava escrita de um jeito, mas as vogais dessa palavra indicavam que ela deveria ser lida de outra maneira. Vamos ver aqui. Aqui do lado direito temos Adonai, do lado esquerdo temos o tetagrama com as vogais que formam a pronúncia Yehová. O que muito se argumenta é que Adonai começa com A e Yehová começa com Y e o E. Esse é, é o Shiva, que é uma meia vogal, que é esses dois pontinhos vermelhos, que tem aí no Aleph e tem no Yud. Só que no caso do Aleph, o Aleph ele é uma gutural, ele é uma letra hebraica do tipo gutural. Então o que acontece? Ele não pode ficar só com Shiva, como o Yud tem. Então ele tem que ter uma vogal junto. Vamos já entender isso como funciona. Aí você pode ver aí, ó. Quando o Sheva estiver em uma consoante gutural, no caso do Aleph, tem que ser representado por um Sheva mais uma vogal breve, que pode ser o A, o E ou o O, tornando-se um sinal composto. No caso do termo Adonai, é um Sheva mais Patar, que dá o quê? Um Sheva composto de Patar, também conhecido como Patar-Hataf. Então, olha só. Então, devido a ser uma cultural, é por isso que tem esse som de A. Porque senão seria o som mesmo do Shiva. Então, o que que acontece? Pela indicação gramatical, tudo indica que realmente as vogais que estão no tetagrama são as vogais de Adonai. Mas vamos continuar a analisar dentro da gramática. Aqui tem algo bem interessante. De azul, nós temos as preposições. De cima para baixo eu tenho birová. Birová é se eu quisesse dizer em Yehová. Eu tenho que dizer birová. É isso que a gramática diz. O segundo, de cima para baixo, eu tenho lirová. Se eu quisesse dizer para Yehová, eu teria que dizer lirová. O terceiro, de cima para baixo, eu tenho Kirová. Para mim dizer conforme Yehová, tenho que dizer Kirová. E o último, eu tenho Mirová, que seria traduzido como de Yehová. Por quê? Porque Yehová é composto logo de início pela consoante Yud. Embaixo do Yud, temos geralmente o Sheva. No caso do nome Yehová, é um Sheva, que é aqueles dois pontinhos. Só que quando a preposição fica junto
Não é igual do português que fica separado, fica junto da palavra ou do nome. Perde esse Sheva. E aí ele some. Aí vem a preposição. Birová, lirová, quirová, mirová. Só que no texto do Antigo Testamento em hebraico, não aparece essa forma em azul, que é a forma correta para essa pronúncia. Para o tetragrama com essas vogais, essa azul seria correta. O que aparece no texto do Antigo Testamento em hebraico é as preposições vermelhas. E essas preposições vermelhas não estão corretas, porque de cima para baixo a primeira está Bairová, a segunda Lairová, a terceira Cairová e a última de baixo está Mairová. Mairová. Então, isso só poderia acontecer se no lugar da letra Yud tivesse um Aleph. E por que os maçoretas colocaram dessa maneira? Só haveria uma única resposta. Para indicar que as vogais da pronúncia Yehová são as vogais de Adonai. Porque essa forma de preposição vermelha, no caso do nome Adonai, estaria corretamente. Se no lugar do Yod tivesse um Aleph, ou então tivesse a própria palavra Adonai. Então isso só acontece com essa pronúncia Yehová. Não acontece com mais nenhuma no texto do Antigo Testamento em hebraico. Então são 4 preposições. E detalhe, na questão do vav conjuntivo, que é o vav quando faz a ligação, quando eu quisesse dizer e Yehová, também acontece a mesma coisa. Desculpa, em vez de aparecer no texto hebraico, vi rovar, aparece vai rovar, que é a forma errada. Mas eu não coloquei aí. Mas aí já vemos 4 provas que as vogais que estão no tetagrama, que forma a pronúncia Yehová, são as vogais de Adonai. É a única explicação. Olha só. Aqui eu coloquei aqui para a gente saber quantas vezes aparece no texto. Coloquei como junto do tetagrama, do jeito que aparece no texto do Antigo Testamento em hebraico, e botei como seria no nome Adonai do lado direito, menorzinho. E aí o primeiro de vermelho tem o Bai-Rová, que no caso do nome Adonai seria Badonai. No amarelo a gente tem Lai-Rová, que no caso do nome Adonai seria Ladonai. No caso do verde a gente tem Kai-Rová, que no nome Adonai seria Kadonai. E no azul a gente tem Mai-Rová, que no caso de Adonai seria Madonai. Do vermelho tem 93 vezes no texto hebraico, amarelo 578 vezes no texto hebraico e de verde, a preposição verde temos 4 vezes no texto hebraico e a preposição azul temos 28 vezes no texto hebraico que aparece. Então a gente está vendo aí. Então realmente as vogais do nome Jeová são as vogais de Adonai. Mas vamos continuar analisando. Aqui tem um negócio bem interessante. Porque aqueles que defendem Jeová como a pronúncia original, uma outra afirmação que eles usam para tentar dizer que Jeová, as vogais de Jeová não são as vogais de Adonai, mas na verdade seria a pronúncia original, é com respeito aos nomes teofóricos. São os nomes que levam o nome do Eterno. Só que o nome do Eterno, que é o tetagrama sagrado, essas 4 letras hebraicas, quando se fala em nome, não precisa ser propriamente a pronúncia, mas a escrita, as letras. Então, os nomes teofóricos têm as letras do tetagrama, mas não propriamente a pronúncia. Olha só, observe só.
Temos aí o nome Yehová e a primeira sílaba dele, no caso o prefixo dele, Yeho, tá de azul. E temos um nome teofórico, que é o nome Yehoshua. E o prefixo dele, a primeira parte dele, temos aí a primeira sílaba dele, temos aí de vermelho, Yeho. Você observa que embora Yeho de Yehoshua e Yeho de Yehová escrito em português seja as mesmas letras, mas em hebraico não é a mesma coisa. Observe que Yeho de Yehová ele é composto de duas consoantes e Yeho de Yehoshua é composto de três consoantes. Além do mais, o O de Yehová é diferente do O de Yehoshua. Por quê? O O de Yehová é só esse pontinho azul em cima da segunda letra do tetagrama da direita para a esquerda, que nomes hebraicos se lê da direita para a esquerda. E Yehoshua é um pontinho em cima do Vav, a terceira letra. E essa terceira letra junto com esse pontinho que forma o O. Então, o O de Yehová, ele é um O longo por posição. E o O de Yehoshua é um O longo por natureza, ou seja, é diferente. Assim acontece com vários outros nomes que são usados para querer dizer que Yehová é a pronúncia original. Olha só, aqui eu fiz a separação e deixei só o Yeho. Temos aí o Yeho de Yehoshua, mas também Yeho de outros nomes. E temos aí o Yeho de Yehová. Observe aí como é totalmente diferente, exatamente como eu tinha dito anteriormente. Agora vamos fazer essa análise aqui. Ó, o Yeho de Yehová, o O, ele é formado do Rolen, vogal longa por posição. É só esse pontinho amarelo aí, ó. Ele tá de azul e o O eu botei de amarelo. Já o O de Ierro, dos nomes teofóricos, o que a gente tem aí, ó? De amarelo eu coloquei o pontinho e além do pontinho o Vav, que forma o O longo por natureza. Ou seja, confirmando o que eu já tinha dito anteriormente. O que a gramática mostra, que o Ierro de Yehová é diferente do Ierro de Yehoshua e de outros nomes também. Aqui a gente tem o Iô. Esse Iô, ele é um prefixo de alguns nomes e ele é usado para querer dizer, porque é a primeira letra do tetagrama junto com o Vav. Só que o Vav do tetagrama ele faz o som de V e não de O. O que faz a questão do O no Yehová é esse pontinho amarelo aí em cima do nome azul, como você pode ver. Já o O de Iô, ele é formado do pontinho e mais o Vav, que é um O longo por natureza. Já essa vogal O do Ierro é uma vogal longa por posição. Então é diferente, ou seja, não serve para fazer referência de pronúncia, mas são sim as letras do tetagrama, é óbvio. Aqui a gente vai fazer outra análise. A gente tem o IA, formado aí do Yud, do Kamet Gadol, que é esse Tzinho, e do Re. Existe no texto hebraico individualmente, ou seja, ele aparece sozinho. Já o Ye de Yehová, que é esse vermelho aí, ele não aparece sozinho. Que coisa, né? Como é que o Ye não aparece sozinho e o Iá aparece sozinho? Olha só. Ou seja, a própria gramática mostra que o Ye ele não tem representação forte para fazer parte da pronúncia original. Não tem como. Olha só aí, ó. Iá. Enciclopédia Judaica Hebraica Britânica, que Iá é a primeira sílaba do YHWH, ou seja, é a primeira parte. Então,
ele aparece pela primeira vez em Êxodo 17:16. Iá. Já o Iê não tem, né? Não tem individual. Mas a enciclopédia afirma que o Iá é a primeira sílaba. Então não tem como ser Iê. Olha só, eu trouxe aqui o prefixo erro, embora eu já mostrei anteriormente que erro, esse prefixo erro é diferente do erro de Jeová. Já mostrei anteriormente, mas vamos fazer uma análise. No caso do erro de alguns nomes teofóricos, ele aparece pela primeira vez em Êxodo, capítulo 17, versículo 9, como prefixo. Já o Iehu aparece pela primeira vez em Gênesis, capítulo 26, versículo 34, como prefixo. Ou seja, Iehu é mais antigo do que Erro. Aí quer dizer, eu vou usar, se for para usar um prefixo como referência para uma pronúncia no tetragrama, Iehu é mais antigo do que Erro. Então eu tenho que usar o quê? Iehu. Olha só. Aqui é bem interessante. Aqui eu tenho Yehová dentro do quadrado vermelho. E temos aqui, quando a gente quer dizer em hebraico, aleluia, é aleluia. Está dentro desse quadrado branco. Coloquei em hebraico e a transliteração correta dentro do português, sendo fiel à palavra hebraica. E olha só, se realmente a pronúncia do tetragrama fosse Yehová e não e as vogais de Jeová não fossem as vogais de Adonai, eu teria que, em vez de ter aleluia, eu teria que ter aleluia. Como você pode ver embaixo do quadrado vermelho, escrito em hebraico, e em cima do quadrado branco, escrito em português. E também poderia ser aleluia. Você pode ver embaixo do quadrado branco e pode ver do lado, meio que embaixo, escrito em hebraico. Só que temos aleluia. Então, aleluia não apoia essa pronúncia Yehová. Pelo contrário, ela vai contra. Ela não mostra que essa pronúncia Yehová seja de fato a pronúncia original, mas acaba apontando na direção que as vogais de Jeová sejam as vogais de Adonai, como já foi provado na questão das preposições. Isso acontece com essa pronúncia. Olha só, aqui é para a gente dar uma analisada sobre a questão de achar, porque tem muito essa questão, porque isso, porque parece, porque eu acho, porque... Só porque parece, acha que é uma coisa. Mas parecer uma coisa e tá verdadeiramente embasado na gramática é outra coisa. Olha só. Temos aí Jeová no quadrado vermelho, enfim. Temos aí Iô de amarelo. Veja que o O de Iô é diferente de Jeová, como eu já tinha mostrado anteriormente. Tudinho. E veja que no quadrado branco a gente tem uma palavra hebraica que tanto o O é igual ao O de Iô e tem o Yud. Aí quer dizer que agora eu vou afirmar que Iô vem dessa palavra que está dentro do quadrado branco, porque é a mesma, que seria o quê? Uma contração dessa palavra branca que está dentro do quadrado branco? Não. Só porque parece? Não. Eu tenho que ver o embasamento gramatical em si para me ver. Então, Iô não serve para confirmar Yehová como a pronúncia original. Então, ou seja, até o presente momento, as vogais de Yehová continuam como sendo as vogais de Adonai. Olha só, aqui eu botei para fazer outra análise da questão do O de Yehová, e a gente vê que tanto o Iô quanto o Ierro, que aparece nos nomes teofóricos, é, é diferente do O que está em Yehová, tá? Você pode analisar aí. Aqui, então, pois é. Então, Yehová, as vogais de Yehová realmente
são as vogais de Adonai. Porque ficam dizendo, o rabino disse, porque o pesquisador tal disse, o erudito Neemias Godo disse, Queruvim disse, mas o que importa é o que está na gramática. E eu provei aí dentro da gramática que Jeová não pode ser a pronúncia original do tetagrama. E agora a gente vai ver algumas referências aqui bem interessantes. Aqui, ó, a gente tem uma referência na Bíblia Judaica Completa em português do judeu David, e ele diz, ó, não é usado a nomenclatura Jeová, mas é usado a nomenclatura Adonai, pois a BJC na página 44 diz que o nome Jeová é uma forma híbrida sem base histórica. Híbrida porque usa as vogais de Adonai. É simplesmente isso. Aqui você pode verificar aqui, ó, na Bíblia de Jerusalém, nova edição, que é uma Bíblia de estudo, revista e ampliada, não é usada a nomenclatura Jeová, mas é usada a nomenclatura Yahvé. Esse W aí, nesse nome, ele é lido como V. Isso aí é uma influência do idioma inglês. No português, aí usa o W, tá? Pois diz na página 14 que Jeová não corresponde melhor à forma primitiva. Olha só o que os estudiosos estão afirmando. Tem aqui também, ó, a Enciclopédia Britânica, volume 12, afirma: a pronúncia Jeová é um erro resultante entre os cristãos de combinar as consoantes do tetagrama com as vogais de Adonai. Veja só. Tem aqui, ó, o Novo Dicionário Bíblico Padrão afirma: a forma de Jeová é impossível de acordo com os princípios estritos da vocalização hebraica. Ou seja, olha só. Aqui, ó, isso aqui é bem interessante. Até mesmo as testemunhas de Jeová reconhecem que Jeová é um erro. Aí tem uma pergunta. Então, por que eles continuam usando? Em seu livro, tá aí o nome do livro, tá escrito em inglês, e eu não sou bom de inglês, então eu não vou ler o nome. Na página 16, versículo 20, eles declaram: Yahvé é reconhecidamente superior a Jeová. A grafia errada Jeová ocorre desde cerca de 1100 e então oferece seus argumentos a favor de Yahvé, como a pronúncia correta e original. Olha só. Aqui também os testemunhos de Jeová dizem o seguinte, ó. A tradução do Novo Mundo das Escrituras gregas cristãs, publicada pela Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, declara na página 25 do prefácio: enquanto inclinamos a ver a pronúncia Yahvé como a forma mais correta, mantivemos a forma Jeová, por causa da familiaridade das pessoas com ela desde o século XIV, ou seja, as pessoas já estavam acostumadas com a forma Jeová, então eles preferiram não tirar, mas eles reconhecem que Yahvé é a forma mais próxima, de fato. Olha aqui, as consoantes que tive, tetagrama, receberam as vogais do quere, quer dizer, receberam as vogais do quere, Adonai, são as vogais de Adonai, produzindo a forma impossível Yehová. Tá aí, ó. Gramática prática para o hebraico clássico. Olha só. Tem aqui também, ó. Era considerado sagrado demais para pronunciar em sua forma original. Então, outro som foi fornecido pela palavra Adonai, ou seja, as vogais de Adonai. E as consoantes, quer dizer, o tetagrama, receberam a indicação de Adonai. Qual é a indicação? As vogais, tornando a forma impossível Yehová. Ou seja, outra referência aí. Temos aqui, ó. Em seguida, quando os estudiosos judeus medievais começaram
a inserir vogais para acompanhar o texto consonantal do Antigo Testamento, porque assim, a questão das vogais, dos sinais massoréticos, foram inseridos para preservar as pronúncias original. Tem algumas pessoas que dizem que os sinais massoréticos foram adulterados, que eles adulteram as palavras hebraicas, mas isso não tem prova nem evidência disso. Quem fala só tem falácia. Aí diz assim, eles adicionaram ao A, YHVH, quer dizer, tetagrama, os pontos vocálicos massoréticos para Adonai, ou seja, as vogais de Adonai. E a escrita real tornou-se Yehová impossível. Olha só aí. Ou você pode ver aí essa referência. Tem aqui, ó, esse dicionário de Jeová, Yehová, a leitura falsa do hebraico YHVH. Tem aqui também, ó, enciclopédia americana. Jeová, forma errônea do nome do Deus de Israel. Olha só. Essa aqui, ó, não tem estudioso, erudito, enfim, de hebraico, enfim, como Nehemia Gordon, Queruvim ou outro, que possa saber mais do que a enciclopédia judaica, que seja mais do que a enciclopédia judaica. Olha o que diz a enciclopédia judaica. Yehová, uma pronúncia errada do hebraico YHVH, ou seja, tetagrama, o nome de Deus. Esta pronúncia é gramaticalmente impossível. Olha aí que está dizendo. É a própria enciclopédia judaica. Temos aqui também, ó. Considere o que diz o erudito judeu nazareno Tzadok Ben Derer, e diz o seguinte: ao ser criado o falso vocábulo Yehová, que consta até hoje dos textos em hebraico vocalizados, os maçoretas conseguiram ludibriar as pessoas, ocultando o verdadeiro nome em razão do falso mito de que o nome YHVH, ou seja, tetagrama, não pode ser falado. Olha só. Aqui a gente tem o teólogo hebraísta erudito Gesenius. Não tem nenhum erudito mais do que esse Gesenius. E olha só, Gesenius sugeriu que a pontuação hebraica Yahvé, que é transliterada para o inglês como Yahvé, esse W aí, ó, ele é um W de influência americana, é do inglês, mas é lido como um V, esse nome. Então é Yahvé, e não Yahweh, como alguns gostam de ler ele. Pode representar com mais precisão a pronúncia real do tetagrama do que a pontuação hebraica bíblica Yehová, da qual o nome em inglês Jeová foi derivado. Está aí no dicionário acadêmico, quer dizer, ele não está dizendo que Yahvé é a pronúncia original, ele está dizendo que representa mais precisão a pronúncia real do tetagrama, tá? Mas ele reprova aí o tal do Yehová. E temos aqui, ó, o erudito hebraísta Gesenius relatou que os estudiosos que apoiavam o uso de Yehová já então era uma minoria e que o único argumento de qualquer, olha, argumento de qualquer valor mínimo, daí é mínimo, por eles avançado em favor de sua opinião tinha como base os prefixos, quer dizer, eram os prefixos dos nomes teofóricos. Só que eles comparavam o tal do nome teofórico, esses prefixos, com o prefixo de erro, que está bem aí, ó, erro, que é o erro de Jeová, que não é a mesma coisa, já mostrei anteriormente, e Io, que também não é a mesma coisa. Aí diz, de muitos nomes próprios, para o qual outras explicações são possíveis, ou seja, eu já expliquei essas outras explicações. Então, Gesenius confirma aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Então, Yehová, ele é o que? Ele é um que tive, que ele perpétuo.
Então, as vogais deles está fazendo referência a Adonai.